Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Em nome da Estima Clinic, lhe dou as boas-vindas e desejo que as informações que serão repassadas ao longo destes módulos sirvam de ferramentas para a melhoria da sua assistência. Neste primeiro módulo, falaremos de 3 temas. No primeiro, faremos um resgate sobre como tudo começou, demonstrando como o conhecimento criado há mais de 5.000 anos influenciou e ainda é capaz de influenciar em nossa assistência nos dias atuais, e como a visão científica nos últimos 60 anos vem mudando os nossos paradigmas. Já no segundo tema, falaremos sobre a anatomia da pele. E por fim, no terceiro, abordaremos o processo fisiológico que o corpo percorre para reparar um tecido danificado. Procure ficar o mais confortável possível e anote as suas dúvidas, pois vamos começar. Bom, conhecer a história do tratamento de feridas certamente te ajudará a entender como surgiu os primeiros procedimentos e como muitos destes são utilizados por nós até os dias de hoje. E muitas vezes repetidos de forma tão rotineira que nem sequer preocupamos com a fundamentação científica por trás de tudo isso. A história nos mostrará que inúmeros procedimentos foram instituídos tendo como fundamentação a intuição e outros a simples observação. Os egípcios foram provavelmente os primeiros a contribuírem para os conhecimentos no tratamento de feridas. Existem inúmeros manuscritos datados de 2000 a 2500 anos antes de Cristo, registrando a atuação de médicos sacerdotes na tentativa de reparar tecidos danificados. Eles tratavam suas feridas tendo como base a crença em seus deuses e, de forma muito intuitiva, utilizavam mel, fios de algodão, óleos e excrementos de animais como cicatrizantes. Porém, é importante salientar que este novo conhecimento estava restrito a uma cultura, a uma época, a uma região, não foi automaticamente difundido pelo mundo. Com o passar do tempo, várias civilizações foram contribuindo para o conhecimento e eu não posso deixar de salientar aqui agora neste momento o conhecimento advindo das civilizações gregas e posteriormente a romana. Um famoso cidadão grego foi Hipócrates. Considerado pai da medicina, viveu na Grécia Antiga no período de século IV a.C. Hipócrates, extremamente visionário, propôs em sua época importantes conceitos em tratamento de feridas, sempre baseado no conceito de que a melhor forma de propiciar a cicatrização era deixar a natureza fazer a sua parte. E os conceitos não pararam por aí. Foi ele o primeiro a propor que a aproximação das bolas de ferida acelerava o processo de cicatrização, um conceito muito utilizado hoje nas suturas de ponto, contradizendo um conhecimento importante de seus predecessores da época, que era o de deixar a ferida aberta para purgar, porque naquela época, na visão deles, deixar uma ferida aberta permitia a expulsão do pus, que consequentemente para eles ia cicatrizar. Veja só que conflito. Hipócrates, há mais de 2.300 anos atrás, usando de pura intuição e observação, apresentou uma visão futurista que contradizia um conceito enraizado para sua época. Os historiadores até revelam que os conhecimentos de Hipócrates não foram aceitos assim instantaneamente, e que somente muitos séculos depois é que suas observações passaram a ser valorizadas, e muitas delas até comprovadas. Você também vai ter a oportunidade de aprender no decorrer destes módulos que comprovadamente vários conceitos instituídos por Hipócrates e muitas outras figuras históricas são cientificamente verdadeiros. Mas também vai entender que muitos conceitos estabelecidos na história com o tempo foram desacreditados pela ciência, mas que mesmo assim utilizamos sem qualquer raciocínio. Outra contribuição de Hipócrates no processo de cicatrização de feridas foi um outro conceito futurista, que foi comprovado cientificamente há aproximadamente uns 20 anos só agora. O conceito era que a higienização das feridas deveriam ser feitas com água morna, vinho e ou vinagre. Falaremos mais adiante, precisamente no momento que formos detalhar a fisiologia da cicatrização, que só há ação mitótica, ou seja, replicação celular, migração de células de tecidos vizinhos, angiogênese, quando a temperatura local da lesão está próxima da temperatura do corpo, ou seja, próximo de 37 graus. Higienizar uma ferida com solução morna
reduz a perda do calor no local da lesão, que fatalmente tendencia a assumir a temperatura externa do ambiente da qual está exposta. Outra verdade científica é que após a oclusão da ferida, o organismo leva cerca de 4 horas para recuperar a temperatura perdida. Ou seja, somente após 4 horas do fim do curativo é que o corpo reinicia o seu processo de reparação tissular. Já o vinagre ou o vinho proposto por Hipócrates naquela época tratava de ser um ensaio para o uso do antisséptico, já que o vinagre é puro ácido acético e o vinho possui álcool, ambos com alto poder germicida. Mas observe bem, nesta época não existia o conhecimento descoberto por Pasteur sobre a existência de micro-organismos patogênicos, ou seja, o uso desses supostos antissépticos era hipotético, intuitivo, pura intuição. Mas sobre isso falaremos um pouquinho mais adiante. Assim como o conhecimento dos egípcios, a contribuição do conhecimento dos gregos e romanos também não foi difundida assim automaticamente pelo mundo. Provavelmente naquela época, este conhecimento ficou restrito somente a Hipócrates e a alguns dos seus seguidores. E já que falamos de seguidores, existia um discípulo de Hipócrates que merece destaque. Foi Galeno, o maior médico grego depois de Hipócrates. Ele viveu no ano de 131 a 201 d.C. e ficou conhecido na história por dar seguimento dos conhecimentos de Hipócrates e por criar uma lista de remédios vegetais conhecidos como os galênicos. Porém, preciso dizer que muitos dos conhecimentos e dos conceitos estabelecidos por Galeno foram mal interpretados, e tais erros de interpretação foram seguidos por muitos séculos sem qualquer contestação. Um grave erro, por exemplo, foi que supostamente deveríamos deixar a ferida ser cauterizada com ferro quente, com o propósito de mantê-las limpas e secas, além de sempre utilizarmos diversos tipos de ungüentos e pomadas. Foi certamente uma época muito dolorosa. Neste período, outros conhecimentos milenares eram acumulados em diversas etnias, culturas e crenças antigas, espalhadas pelo mundo. Tinham sua divulgação propagada por meio de curandeiros, xamãs, pajés e outras pessoas que eram consideradas com poder de cura. Naquela época, e ainda em nossa época, muitas plantas com poderes medicinais foram e são utilizadas, quase sempre somadas a teias de aranha, ovos, óleos e tantas outras coisas que, junto de preces e orações, direcionadas às divindades de cada cultura, na visão deles, resultariam na cura. Com o tempo, a ciência passou a observar tais rituais, estudando e isolando as substâncias de inúmeras plantas, que consequentemente estão tornando-se em medicamentos contra diversas moléstias e servindo como aceleradores do processo de cicatrização. O tempo passou, as civilizações buscaram compreender os conhecimentos produzidos por nossos antepassados e a soma desses conhecimentos passaram a ser reproduzidas em nosso meio, muitas das vezes sem qualquer questionamento. No século XIII e posteriormente no século XVI, dois pesquisadores, Henrique de Monteville e o médico Paracelsus, questionaram o rumo dos conhecimentos de sua época e resolveram retomar o conhecimento pregado por Hipócrates há quase 1800 anos atrás. Porém, a moda da época era cauterizar feridas, mantendo-as secas e limpas. Por mais que Paracelsus tentasse fazer o contrário, seus colegas desfaziam seus feitos e, por meio de críticas, inibiam as suas ações. Olha aí outra semelhança com o nosso tempo. Toda mudança traz desconforto, e naquela época não foi diferente. O modismo reinava sem qualquer contestação, e quando alguém tenta fazer o contrário, certamente é criticado severamente. É possível supor, então, que ainda nessa época, os conhecimentos de Hipócrates não eram tão aceitos, justificando assim a demora para se difundir um conceito que contradiz outro já existente. Dando sequência na história, outro personagem importantíssimo chega para contribuir nesse processo. No século XIX, na Inglaterra, uma jovem mulher propõe pela primeira vez procedimentos de higiene, tanto para o paciente quanto para o local onde ele está, como meio de evitar complicações para acelerar o processo de cicatrização dos doentes. Esta mulher é considerada pela enfermagem como a mãe da profissão. É ela, a Florence Nightingale. Viveu entre os anos de 1820 a 1910 e foi na Guerra da Crimeia, no período de 1853 a 1856, que instituiu seus conceitos. Quero salientar que, por mais uma vez, Florence foi mais uma personagem a utilizar a intuição e a observação como método de sua tese.
o conhecimento do químico Louis Pasteur sobre a teoria germinal estava em pleno desenvolvimento, e só em 1865 é que ele foi divulgado. Levando em consideração a época em que viveram, a dificuldade de comunicação entre os países, já que Pasteur vivia na França e Florence na Inglaterra, supõe-se que então que Florence não pôde conhecer a teoria de Pasteur. Outro motivo é que porque a teoria só foi divulgada cerca de 40 anos depois da Guerra da Crimeia, acreditando assim, com louvor, os conhecimentos estabelecidos por Florence quanto à necessidade de higienização das feridas, do ambiente e dos materiais a serem utilizados. Também preciso salientar que data-se desta época o início da função da enfermagem de avaliar, cuidar, bem como realizar os curativos em feridas. Bom, já que começamos a falar também de Pasteur, eu preciso dizer que, para mim, esta fase deveria ser considerada pelos historiadores como divisor de águas no conhecimento do processo de cicatrização de feridas. Se lembrarmos bem, vai entender que todas as figuras citadas nessa história até agora basearam as suas convicções e conceitos em suas próprias intuições e na observação da realidade. Ou seja, não houve comprovação científica de sua eficácia ou do motivo de sua causa. Com o conhecimento de Pasteur, o tratamento de feridas iniciou o seu processo de racionalidade, passando a ser obrigatório a abandonar o modismo. Pela primeira vez, algumas feridas passaram a ter como responsáveis de sua permanência alguns micro-organismos, que, segundo Pasteur, deveriam ser identificados e tratados para obtermos a cura. Pela primeira vez, instrumentos cirúrgicos e bandagens eram higienizadas e fervidas sob orientação de Pasteur, para evitar a contaminação de tais instrumentos no processo dos leitos cirúrgicos. Tais conhecimentos foram verdadeiramente revolucionários e seduziu vários seguidores de Pasteur, como o médico Joseph Lister. Joseph Lister, em 1865, na Inglaterra, era um cirurgião e aplicou os conhecimentos de Pasteur utilizando pela primeira vez a solução de fenol, que é um ácido carbólico, nos instrumentais e nas feridas cirúrgicas, reduzindo consideravelmente o índice de mortes no pós-operatório. Esta figura que você vê agora nesse momento retrata justamente o Joseph Lister, borrifando o ácido carbólico sobre a lesão do paciente. Muito conhecimento é gerado no mundo quando estamos em momentos de tribulações, conflitos. Duas grandes guerras mundiais, apesar de seu poder de destruição, resultou em descobertas que contribuíram para o tratamento de feridas. Na Primeira Grande Guerra Mundial, entre os anos de 1914 e 1918, muitos combatentes morreram em consequência das infecções em feridas profundas e maltratadas, por falta de conhecimento adequado. Lembre-se que nessa época, o conhecimento de Pasteur sobre a existência de micro-organismos já estava bem difundido, o que facilitou o entendimento das causas das tais complicações. Alexandre Fleming, um bacteriologista do St. Mary Hospital de Londres, já vinha há algum tempo pesquisando substâncias capazes de matar ou impedir o crescimento de bactérias nas feridas infectadas. Pesquisa justificada pela experiência que ele adquiriu na Primeira Grande Guerra Mundial. Buscando maiores informações, em 1922, Fleming descobre uma substância antibactericida na lágrima e na saliva, a qual dera um nome de lisozima. Esta substância presente em nós impede o crescimento de algumas bactérias oportunistas em nossos olhos e boca. Em 1928, Fleming desenvolvia pesquisas sobre estafilococos quando descobriu a penicilina. A descoberta da penicilina deu-se de condições muito peculiar, graças a uma sequência de acontecimentos imprevistos e surpreendentes. Veja só, no mês de agosto de 1928, Fleming tirou férias e, por esquecimento, deixou algumas placas com culturas de estafilococos sobre a mesa, em vez de guardá-las na geladeira ou inutilizá-las como seria natural quando retornasse ao trabalho. Em setembro do mesmo ano, quando retornou de férias, observou que algumas das placas estavam contaminadas com mofo. Fato este relativamente frequente. Colocou-se então em bandejas para limpá-las e esterilizá-las com lisol, uma substância específica para a época. Neste exato momento entrou no laboratório um colega seu, Dr. Price. Ele perguntou como ia as suas pesquisas e Fleming apanhou novamente as placas para explicar alguns detalhes ao seu colega sobre as culturas de estafilococos que estavam sendo realizadas, quando notou que havia em uma das placas um halo transparente, parecido com esse que está na foto agora, em torno do mofo contaminante.
o que parecia indicar que aquele fungo produzia uma substância bactericida. O assunto foi discutido entre os amigos e decidiram então, a partir de então, fazer culturas de fungo para estudos posteriores. O fungo foi identificado como pertencente do gênero Penicillium, de onde deriva o nome penicilina, dado à substância por ele produzida. Fleming passou a empregá-lo em seu laboratório para selecionar determinadas bactérias, eliminando das culturas as espécies sensíveis à sua ação. Foi o primeiro teste de reação à penicilina realizado em laboratório. Por outro lado, a descoberta de Fleming não despertou inicialmente maior interesse e não houve preocupação em utilizá-la para fins terapêuticos, em casos de infecção humana até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Neste ano, em decorrência do próprio conflito, a fim de evitarem baixas desnecessárias, foram então ampliadas as pesquisas a respeito da penicilina e seu uso em humanos. Porém, ainda na Segunda Grande Guerra Mundial, o tratamento de feridas era baseado na crença de que ferida cicatrizava em ambiente seco. Para alcançar essa situação, as feridas recebiam aplicações tópicas com propriedades para ressecamento e oclusão com faixas. Como o antibiótico ainda estava sendo aprimorado e tendo em mente a teoria germinal de Pasteur, vários antissépticos passaram a ser utilizados. E a cada vez mais o uso de substâncias com poder de ressecamento eram difundidos. Em 1945 e posteriormente em 1950, dois pesquisadores conhecidos como Schilling e Brun ousaram questionar o conhecimento enraizado de séculos de que o leito da ferida deveria ficar ressecado para cicatrizar. Basearam as suas contestações na observação que resultava em poucos resultados positivos por meio dessa técnica tão agressiva. Blum testou filmes transparentes permeáveis ao vapor em 55 pacientes com queimaduras. Este procedimento reteu o exudato e manteve a lesão parcialmente úmida. E não é que esse experimento resultou na aceleração do processo de cicatrização quando comparado a pacientes que mantinham as suas lesões ressecadas? Schilling, um pouquinho mais tarde, aperfeiçoou o filme transparente, impregnando nele um adesivo de polivinil, o que resultou na melhor fixação do curativo e, posteriormente, um melhor resultado. A partir daí, teve-se o pressuposto que a manutenção de um ambiente úmido em feridas podia ser benéfico para o processo de cicatrização, além de reduzir a dor devido à proteção das terminações nervosas contra o ressecamento. Mas a história atribuiu tal descoberta a George Winter, um pesquisador inglês que em 1962 refez os estudos de Blum e Sting, mas desta vez em porcos, e constatou o aumento do poder de cicatrização em 50% mais rápido quando comparado às feridas ressecadas expostas ao tempo. Inúmeros estudos foram estabelecidos e todo o processo de reparação de tecido foi desvendado, assunto que será abordado no tópico Fisiologia da Cicatrização. Agora, anota aí. Nos próximos módulos você vai perceber que os conceitos que eu vou numerar a partir de agora fazem parte da fisiologia da cicatrização. São eles: manter bordas próximas umas das outras, que é um conhecimento de Hipócrates. Manter temperatura de ferida próxima à temperatura do corpo, outro conhecimento de Hipócrates. Manter a ferida e o ambiente e materiais limpos, que é um conhecimento de Florence. Entender a presença de micro-organismos no leito da lesão e instrumentais, conhecimento de Pasteur. Esterilizar equipamentos, outro conhecimento de Pasteur. Propiciar ambiente úmido no leito da lesão, conhecimento de Brun, Schilling e Winter. E tem muito mais conceitos, mas por esta hora basta. Bom, chegamos ao fim deste tema. Ficou alguma dúvida? Anote-a e envie para o e-mail que está aparecendo na tela do seu computador neste momento. Terei prazer em respondê-lo. Vamos para o próximo assunto? Bem, chegamos à segunda parte deste módulo, onde falaremos sobre a anatomia da pele. A pele também é conhecida como tegumento e cobre toda a superfície do corpo, protegendo das influências ambientais danosas. Como a pele é facilmente acessível, ela é importante também nos exames físicos e pode nos propiciar proteção contra o meio ambiente, contra abrasões, perdas de líquidos, substâncias nocivas e micro-organismos invasores. Também tem a função de regular contra o calor, através de glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos. A sensibilidade está estabelecida por meio de nervos superficiais e pelas terminações sensitivas. A pele forma um invólucro para
a estrutura do corpo e substâncias vitais como líquidos, formando assim o maior órgão do corpo. A pele é composta por duas distintas camadas. A primeira é a epiderme. A epiderme é uma camada com profundidade diferente conforme a região do nosso corpo. Zonas sujeitas a maior atrito, como palmas da mão e pés, têm uma camada mais grossa, conhecida como periglaba, por não possuírem pelos, e variam de 0,04 mm até 0,6 mm de espessura. A epiderme é constituída por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, que são células escamosas em várias camadas. A célula principal é o queratinócito, ou ceratinócito, que produz a queratina, também presente no nosso cabelo. A queratina é uma proteína resistente e impermeável responsável pela proteção da pele. A epiderme não possui vasos sanguíneos, porque se nela houvesse, ficaria mais sujeita a ser penetrada por micro-organismos. Os nutrientes e oxigênio chegam à epiderme por difusão a partir dos vasos sanguíneos presentes na derme. A outra camada da pele é a derme. A derme é um tecido conjuntivo que sustenta a epiderme. É constituído por elementos fibrilares como o colágeno e a elastina e outros elementos da matriz extracelular, como proteínas estruturais, íons, águas e outros. Os fibroblastos, guardem bem esse nome, são as células envolvidas com produção de componentes da matriz extracelular. A derme é subdividida em duas camadas. A camada papilar, em contato com a epiderme, formada por tecido conjuntivo frouxo, e a camada reticular, constituída por tecidos conjuntivos densos, não modelados, onde predominam as fibras colagenosas. É na derme que se localizam os vasos sanguíneos, que nutrem a epiderme, os vasos linfáticos e também os nervos e os órgãos sensoriais a eles associados. Estes incluem vários tipos de órgãos, como os corpúsculos de Vater-Pacini, que são órgãos responsáveis pela sensibilidade à pressão. Também os corpúsculos de Messner, uma função de detecção de pressão de frequência de diferenças. Também tem os corpúsculos de Krauser, sensíveis ao frio. Também temos o órgão de Ruffini, sensíveis ao calor, as células de Merkel, que são sensíveis ao tato e à pressão, os folículos pilosos, com as terminações nervosas associadas, e as terminações nervosas livres, com detrícios livres, sensíveis à dor e à temperatura. A porção subcutânea, também conhecida como hipoderme, não pertence à estrutura da pele. Certamente você já ouviu falar dessa porção, pois ela é foco para a administração de medicamentos subcutâneos. Ela nada mais é que uma ligação da pele com a parte interna do nosso corpo e basicamente está constituído por tecido adiposo e possui a principal função de proteger-nos contra o frio. É um tecido conjuntivo frouxo ou adiposo que faz conexão entre a derme e a fáscia muscular. Esta camada de tecido adiposo é variável de pessoa e por localização. Outras funções da região hipodérmica é o de reservar energia, ser um isolante térmico, modelar substâncias corporais, absorção de choques e fixação dos órgãos. Bem, toda vez que nosso corpo sofre uma agressão, seja ela química, física ou biológica, e tem como resultado uma ferida que comprometa a região da derme em diante, o processo de revitalização, ou seja, de nova formação de tecido, não refaz as estruturas danificadas. A cicatriz a partir da derme nada mais é que um aglomerado de células criadas para ocluir a ferida, e nunca mais terá as funções que antes ali existiam. E vale a pena chamar a atenção para um erro de nomenclatura muito cometido por nós. Quando a lesão atinge somente a região da epiderme, que é o comecinho da pele, o que ocorre não é cicatrização, e sim regeneração. Neste caso, e somente neste caso, as estruturas comprometidas serão novamente restabelecidas. Agora vemos os ductos linfáticos. Eles transportam o fluido linfático, também conhecido como linfa, dos tecidos para o sistema circulatório, ou seja, é constituído por uma vasta rede de vasos semelhantes às veias, conhecidas como vasos linfáticos, presente em todo o corpo e recolhem o líquido tissular que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando-os e reconduzindo-os à circulação sanguínea. O sistema linfático também é muito importante como um componente do sistema imunológico, pois colabora com os glóbulos brancos para proteger contra as bactérias e vírus invasores. Agora vemos os vasos sanguíneos. São órgãos em forma de tubos que se ramificam por todo o nosso organismo, por onde circula o sangue. Suas ramificações são conhecidas como artérias, arteríolas, vênulas, veias e capilares. Estas artérias, arteríolas, veias e capilares sanguíneos,
em conjunto têm um comprimento estimado de 160 km, se fossem esticados continuamente. O folículo piloso é uma estrutura dérmica tegumentar que é constituída por 3 invólucros ou bainhas epiteliais e é capaz de produzir um pelo. As bainhas rodeiam a raiz do pelo na profundidade da pele. Quando nos referimos a um folículo piloso com uma glândula sebácea anexa, sua denominação passa a ser folículo pilosebáceo. As glândulas sebáceas secretam uma substância oleosa chamada sebo, que em latim significa gordura. Ela é feita de lipídios e outros resíduos de células produtoras de gordura que morreram. O sebo é produzido por células especializadas da pele e é inodoro, mas o dano que ela causa às bactérias pode produzir odores. Cada pelo está ligado a um músculo liso chamado músculo eretor do pelo. A contração deste músculo puxa a cavidade em que o pelo fica alojado, causando o levantamento do pelo, que se forma em resposta ao frio, situações apavorantes e excitações. As glândulas sudoríparas dos mamíferos são glândulas que produzem o suor, com a função importante para regular a temperatura do corpo e eliminar substâncias tóxicas. São glândulas tubulares, enroladas, derivadas das camadas exteriores da pele, mas se estendendo até a camada interna. Elas estão distribuídas por quase toda a superfície do corpo humano e varia em outras espécies. E está ausente em algumas espécies marinhas e não estão presentes em todos os vertebrados terrestres, a exemplo do cachorro. Melanócito é uma célula que produz melanina, substância pigmentar que envolve a célula protegendo seu núcleo dos raios solares. No homem, os melanócitos se encontram na pele, na camada basal da epiderme, no sistema nervoso central e na retina. A melanina é um dos responsáveis pela coloração da pele. E olha aí a epiderme, que é basicamente formada por queratinócitos agrupados. Lembre-se que esta camada não é irrigada por fluxo sanguíneo e nem é inervada. É como se fosse um escudo de proteção que está constantemente sendo renovado. Bom, o principal ensinamento sobre a anatomia da pele é que neste órgão existem elementos importantes para estabelecer a função da pele, que uma vez comprometida está vulnerável e necessita de cuidados. E tem um detalhe que muitos não levam em consideração. A cicatriz formada está desprovida das estruturas que comumente estão presentes na pele, como suor, lubrificação, pelos. E em muitos casos teremos que orientar o paciente a fazer uso de cremes hidratantes e outras substâncias para substituir o que já não tem mais ali. Bom, e aí? Ficou dúvidas? Se estiver, envie para nós no endereço que vai aparecer agora no seu vídeo. Teremos muito prazer em responder. Vamos então para a próxima parte. Ok, estamos na terceira e última parte do módulo Tratamento de Feridas. Neste momento conheceremos qual a trajetória estabelecida pelo nosso organismo para reparar tecidos. Todo esse caminho chamamos de fisiologia da cicatrização. Toda e qualquer lesão tem um agente causal, um responsável pela sua origem, e basicamente existem 3 agentes: físico, químico e biológico. E no decorrer dessas videoaulas explicaremos cada um destes. Toda lesão, independente do seu agente causal, é iniciada por um trauma, que leva à ruptura da pele ou da mucosa. E bem no local deste trauma, certamente vários pequenos vasos ou até mesmo alguns calibrosos serão rompidos, assim como as terminações nervosas locais. Quanto maior o trauma, maior o estrago. E certamente, na maioria das vezes, junto ao trauma, vários micro-organismos e corpos estranhos invadem esta lesão. Esta mesma lesão, instantes depois, inicia-se o processo de cicatrização. Processo este considerado extremamente complexo, interdependente e simultâneo, envolvendo reações químicas, físicas e biológicas. Estas feridas, dependendo do número de terminações nervosas comprometidas, podem ser extremamente dolorosas. E se a ruptura for em locais que sabemos ser ricamente vascularizados, certamente haverá um sangramento intenso. Por exemplo, mãos, orelhas, dedos, face. O processo de cicatrização consiste basicamente em 3 fases: a fase inflamatória, fase proliferativa e a fase de maturação. Na primeira fase, o processo inflamatório tem como a principal função a de minimizar a ação dos micro-organismos. Lembra do que eu disse logo no começo? Que junto ao trauma, certamente vários micro-organismos e corpos estranhos entram na lesão? Pois bem,
estes micro-organismos, que podem até mesmo estarem aderidos a corpos estranhos, logo que possível, liberam toxinas e em nosso organismo buscam o mais rápido possível a reprodução. Neste momento, o corpo desencadeia o processo inflamatório, que se manifesta por meio de sinais conhecidos como sinais flogísticos ou sinais inflamatórios. São eles o calor, o rubor, o edema, a dor e a perda da função. Esta resposta inflamatória, como eu disse no começo, visa minimizar a ação desses micro-organismos através da destruição ou da neutralização dos mesmos. Mas como a resposta inflamatória faz isso? Bom, eu vou explicar. Assim que ocorre o trauma, o organismo desencadeia a vasoconstrição, ou seja, a redução do calibre dos vasos próximos à lesão, com o objetivo de reduzir o sangramento nesse local. Este evento permanece em média de 5 a 20 minutos. Ainda durante a vasoconstrição, o organismo direciona a migração de plaquetas para o local da lesão com o objetivo de obstruir a saída de sangue por aquele local. Todos sabemos que as plaquetas compõem naturalmente o nosso sangue e possuem propriedades adesivas. Uma vez aderidas umas às outras, a tendência do sangramento é de ser estancado naquele local. A última ação do organismo para que haja hemostasia é o estímulo das fibras musculares próximas ao trauma, com o propósito de reduzir ainda mais o calibre dos vasos rompidos, principalmente os vasos mais calibrosos. Este estímulo muscular move as terminações nervosas, também aquelas que estão lesionadas, causando ainda assim mais dor. A dor é um dos sinais flogísticos, está lembrado? Bem, com o sangramento controlado, o organismo deixa de fazer vasoconstrição e passa a realizar a vasodilatação, que é exatamente o contrário da vasoconstrição. Neste momento, os vasos sanguíneos próximos à lesão são estimulados a dilatarem. Esta ação facilita a ação de anticorpos ao combate dos micro-organismos neste local. É a simples presença das plaquetas no local da lesão que liberam substâncias que, por quimiotaxia, estimulam a migração de leucócitos para o local agredido. Os leucócitos são a nossa primeira linha de defesa contra os micro-organismos agressores presentes na lesão. Os polimorfonucleares, que podem ser neutrófilos ou granulócitos, com vários núcleos, são os primeiros a chegarem no local agredido e permanecem no local em aproximadamente 3 dias. Estes polimorfonucleares fagocitam o máximo possível de micro-organismos durante esses 3 dias. Porém, ainda assim, partículas e micro-organismos maiores permanecem no local. É quando os neutrófilos são substituídos por macrófagos. O próprio nome já diz, células maiores com capacidade de fagocitar partículas muito maiores. Bem neste momento ainda, há a presença de plaquetas na lesão. Essas plaquetas formam uma rede de coágulo que grudam e seguram o micro-organismo na lesão, próximo aos vasos danificados, com a intenção de facilitar a fagocitagem deles pelos macrófagos que acabaram de chegar na lesão. Neste momento, as toxinas dos micro-organismos restantes presentes em nosso organismo ativam um sistema de defesa presente em nosso corpo que fica inerte. Ele só é acionado quando é necessário. Ele é conhecido como sistema complemento. E a principal ação do sistema complemento é a diapedese, um fenômeno que permite o extravasamento de plasma de dentro dos vasos para a área lesada, causando assim um outro sinal flogístico, que é o edema, exatamente como demonstramos agora. Todo o produto deste processo inflamatório transforma-se em exudato inflamatório, que além de leucócitos viáveis e inviáveis, são ricos de fibrinogênios que transformam-se em fibrina, formando assim uma rede perfeita para o deslizamento dos fibroblastos, que são células altamente especializadas na reparação de tecidos. Terminada essa fase inflamatória, inicia-se a fase proliferativa, que é a segunda fase do processo de cicatrização. Isso significa que provavelmente os micro-organismos que tentaram proliferar na lesão durante o trauma foram neutralizados. Uma outra interpretação que devemos fazer nesta fase é que esta fase só acontece se realmente a lesão está completamente controlada, com uma carga mínima de micro-organismos e que estes não são capazes de desenvolver um processo infeccioso na lesão. Muitas das feridas crônicas que vemos em nossas unidades de saúde, consultórios, hospitais, provavelmente estão presas na fase primeira, a primeira fase inflamatória, com a inflamação crônica,
e por um motivo ou outro não consegue avançar para a segunda fase proliferativa. E é esta fase que vamos começar a explicar agora. Bom, na fase proliferativa, os macrófagos, ainda presentes na ferida, liberam substâncias que estimularão por quimiotaxia a migração de fibroblastos dos tecidos conjuntivos vizinhos à ferida. Estes fibroblastos, uma vez presentes na lesão, dividem-se em fibras de colágeno, elastina e proteoglicanos. E isso ocorre em média 4 a 5 dias após o trauma, dependendo do tamanho da lesão. Nesta fase, a ferida é preenchida por pequenos feixes de fibras de colágeno, simulando uma espécie de base, formando uma estrutura densa e consistente em todo o leito da ferida. Em todo o processo de reparação de um tecido, nosso organismo necessita de muito oxigênio e muitos nutrientes. Mas nesta fase proliferativa é o momento que o organismo mais necessita deles. Logo é possível presumir que um paciente com patologia respiratória crônica que comprometa a oferta de oxigênio para os tecidos certamente terá uma cicatrização muito lenta. Agora imagine só o caso de um paciente desnutrido. Ou pior, imagine um paciente desnutrido e com insuficiência respiratória. Sabemos hoje que para a cicatrização de feridas é necessário um gasto muito alto de energia para fazer o processo de cicatrização. Isso significa ainda que a lesão, quando é muito extensa, certamente necessitará de ingesta de muitas calorias por dia e de uma ótima oferta de oxigênio para a cicatrização, pois do contrário o processo será lento e muito crônico. Muitos casos que encontramos por aí certamente podem estar crônicos devido a fatores de desnutrição e baixa oferta de oxigênio aos tecidos. Bom, voltando à base do colágeno que está lá presente no leito da ferida, bem lá no leito certamente haverá capilares não danificados. Os capilares são prolongamentos delgados, bem fininhos, das artérias calibrosas, que contêm sangue rico em oxigênio e nutrientes. Estes capilares estimulam a germinação de células que crescem em direção à superfície sobre a base do colágeno. A aglutinação destas células, o conjunto delas, forma um tecido chamado tecido de granulação, que possui um aspecto granuloso e avermelhado. É importante dizer que estas células só surgem na ausência de tecidos inviáveis, ou seja, na ausência de tecidos necróticos, corpos estranhos e em um ambiente úmido. Se há tecidos inviáveis e ou ambiente está ressecado, não há deslizamento de fibroblastos, não há formação de base de colágeno e muito menos a germinação de tecidos de granulação. Lembra da primeira parte deste vídeo, aula, que quando falamos sobre o conceito de ambiente úmido proposto por Bloom, Schilling e Winter em 1962? A fase proliferativa continua ocorrendo no interior da lesão enquanto estiver sendo necessário o preenchimento por tecido de granulação. E o término dela só ocorre quando a lesão fica plana, rente ao tecido adjacente, sem a necessidade de preenchimento. Quando isso acontece, ainda na segunda fase, acontece a última parte dessa fase. Trata-se da contração da ferida. Já notou como uma cicatriz de uma ferida grande geralmente fica muito menor do que o tamanho original da lesão? Então, é bem neste momento que os fibroblastos presentes na lesão transformam-se em miofibroblastos, ou seja, células especializadas na capacidade contrátil. Veja só este caso. Quando iniciei o tratamento deste paciente, que tinha esta lesão há mais de um ano, sua lesão estava bem assim. Ao término do tratamento, que ocorreu próximo de 60 dias depois do início do tratamento, ficou desta forma. Perceba que houve a contração da lesão com redução importante do tamanho da cicatriz da ferida. Enfim, chegamos à terceira e última fase do processo de cicatrização, conhecido como fase da maturação. Esta fase só acontece quando a ferida cicatrizou por completo, após o preenchimento total da ferida por tecido de granulação e oclusão definitiva por uma nova derme. Esta nova cicatriz precisa de um tempo para ter a mesma força têncil que tinha antes. Este período inicia-se por volta de 3 semanas após o dia do trauma e permanece por vários meses, podendo levar até mesmo um ano em feridas fechadas e vários anos em feridas abertas. Para concluir este nosso raciocínio, é preciso entender que quando uma ferida foi preenchida por tecido de granulação,
Isso significa que este espaço criado não possuirá glândulas sudoríparas, dificilmente haverá pelos e certamente não conseguirá ter lubrificação própria. Lembre-se que trata-se de uma cópia, que infelizmente não é como a original, como todas as estruturas naturais. Este raciocínio nos leva a entender que, dependendo do tamanho da cicatriz, será necessário que utilizemos hidratantes tópicos para evitar o ressecamento da mesma. Bom, enfim, chegamos ao final da terceira parte do módulo 1 sobre tratamento de feridas. As informações que você recebeu ao longo destas videoaulas servirão de base para facilitar a sua compreensão dos próximos módulos. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão para a melhoria dessas videoaulas? Então mande-as para o endereço que aparecerá no seu vídeo agora. Teremos muito prazer em respondê-las. Continue conosco, o assunto continua nos próximos módulos. Até lá!